Quer girar assim para pegar a gente, nós três aqui? Entra aqui, olha. Não precisa, eu fico aqui observando. Fica em off. Ele não quer ser metralhado depois pelos drones. Pelos drones, né? Que a janela tá aberta. Estamos aqui com o Álvaro de novo. Eu gravei um vídeo que fez muito sucesso aqui internacional e eu tô aqui visitando o Álvaro de novo. Estamos aqui conversando novamente, não é mesmo? Mas continue o que você estava falando. Uns papos para mais de cabelodauros, né? A gente estava falando, né, dessa questão do direcionamento, né, da concorrência do sistema de satélites, né, do CIVAM, que foi feita a partir da tecnologia, né, do NCA aqui, né, usando esse sistema, né, do Echelon, que monitora todas as comunicações eletrônicas desde antes da virada do milênio. Então isso, se você for fazer uma pesquisa, isso daí é um fato, né, que aconteceu. Então nós somos muito ingênuos de imaginar que existe, né, uma privacidade de comunicação escrita, né, por telefone, alguma outra mídia. Tudo bem, mas a gente está falando aqui, isso aqui não está pegando as coisas todas que a gente está falando? Tá, e televisões, os smartphones, né? Então essa coisa realmente de ter privacidade, a única privacidade que nós podemos ter, mesmo se a gente estiver falando ao campo, né, mesmo assim, olha lá, né? Porque dependendo, né, se a pessoa está focada, tem um jeito muito fácil de você amplificar ondas sonoras, né? Até por exemplo, na janela, né, as ondas batendo no vidro, é possível, né, pela vibração do vidro, você fazer uma gravação até a posteriori do que a conversa que aconteceu naquele ambiente. E tudo isso começa com o rastreamento de palavras-chave, não? Sim, naquele Echelon poderia ser uma delas. Exatamente. E isso daqui o próprio Foice dos Infernos aí usa também, né? Quantas vezes, vários anos atrás, eu estava escrevendo alguma mensagem, um texto, sem nada assim, né, de teor radical, mas a minha tela ficava interrompida. Essa mensagem viola os protocolos, né, da nossa comunidade, né, e eu não podia digitar mais nada, perdia tudo. Aí eu até parei de ficar fazendo. Isso você acha que acontece em qualquer plataforma, Windows ou qualquer Sim, outra? em qualquer plataforma. Pelo menos aí essas aqui que são, não vamos falar plataformas particulares, né? Porque as agências de inteligência, as multinacionais, têm canais particulares de comunicação também. Mas tudo que é comercializado, com certeza sim. Ok. Implantar. Ou seja, temos que tomar cuidado com o que falamos. Sim. Agora, por outro lado, né, assim, na época que nós estamos vivendo, já existe tanta informação, tanto ruído de fundo, né, tanta desinformação, o próprio interesse, a capacidade intelectual das pessoas em processar essas informações, que essas conversas de peso praticamente nem existem mais, né? Tudo que é de importante, assim, né, no sentido de dar essas perspectivas, já está semeado em literaturas, em sites, né, em livro, né? Não é necessário ficar, né, voltando a esse tipo de assunto, né? Okay. E também é patente de qualquer forma que a qualidade da internet, assim, via Google, tudo, a maior parte dos sites hoje eu considero, né, navegar na internet é ficar mexendo em lixo, porque as informações de peso, sites, por exemplo, Leading Edge International Research Group, lá do Valdemar Valerian, que tem aqueles meia dúzia de volumes do Matrix, hoje não tem mais nada. Então, se não tiver no Web Archive, que ainda é uma ferramenta para você pegar, se não for apagado, né, por um robots, né, já era. A maior parte dos sites, se a gente vai navegar, né, o Google travou tudo, né? Tá um puro lixo. Entendi. Eu vejo que muitos sites de relevância que eu navegava no começo da internet, eles não têm mais. Não tem mesmo. Então, por que não existe interesse na divulgação de informação que seja relevante mesmo? Sim, e uma outra coisa também que infelizmente é um péssimo hábito, né? A própria internet, o smartphone, essas mídias, acabaram deixando essa juventude que está vindo agora extremamente preguiçosa mentalmente, né? Para absorver alguma coisa mais do que uma folha de informação, até um meme. Então, nesse sentido, nós estamos regredindo intelectualmente. A nossa capacidade retentiva de dados é péssima. O livro, né, obriga, né, a mente, né, ela a fazer uma abstração, criar uma arquitetura, né, uma estrutura, para classificar as informações que estão fluindo durante a leitura. Agora, a imagem, ela sabota isso. Então, Sim. É alguma coisa de uma capacidade que não é desenvolvida pelo abandono da literatura sem imagens, sem o suporte de alguma outra mídia. Nós estamos, assim, intelectualmente falando, né, na média, extremamente regredidos. A gente pega Isso com certeza é planejado, porque depois entra muita informação política ou de outra forma comercial Sim. dentro desses vídeos, que você queira ou não. Com certeza, com certeza. E sem falar ainda nos inputs, nas programações subliminares, né, que geram a partir de frequências, né, determinadas respostas neuronais, te predispondo a prestar atenção de uma forma hipnótica no estado alfa para absorver, ou não, uma irritação para sair fora, né, do que está sendo veiculado.
E um exemplo, tem um escritor que está na minha página, o Thomas Sheridan, né, que é um cara super inteligente, ele tem amigos aí de agência de inteligência. Naquela época que começou aquela palhaçada toda do Flat Earth, né, da Terra plana, um monte desses vídeos eram editados, né, com sinais subliminares para predispor a pessoa a uma resposta neuronal para absorver isso como se fosse uma revelação divina. Porque se você vai ver, né, essas informações no ponto puramente intelectual, é um monte de lixo, né? Qualquer jovem de 14, 15 anos de idade com uma formação mediana de conhecimento vê que é um absurdo essa questão, né, da Terra plana. Mas aqueles que ficaram conectados com esse material se fecham qualquer tipo de discussão. Essa é uma forma de descreditar a net exatamente, in total. Em total. E ainda ao mesmo aquele tempo, é muito bem feito. Sim. Aquela informação é data de uma forma que parece se você não tiver um conhecimento uma formação de astrofísica, né, exatamente idiota, você cai naquela conversa. Sim. Sim, a própria astrofísica, né, se a gente fizer o mapeamento da esfera celeste em várias coordenadas diferentes da Terra ao mesmo tempo, pelo posicionamento das estrelas, as próprias fotografias, as filmagens, né, das estrelas polares mostram, né, que só é possível esse registro se for feito a partir de uma esfera, né, que é a superfície da Terra. Né. Só que quem que vai estudar, né, astronomia, né, para fazer esse tipo de coordenações, né, de coordenadas polares, retangulares, para fazer o mapeamento da posição específica das estrelas, entender? Existe toda essa argumentação. Né? Agora, com esse input neuronal, né, de se predispondo a receber isso como se fosse uma revelação divina, o racional já fica desvinculado da corporeidade. A pessoa começa a reagir fisiologicamente a alguma coisa que racionalmente é evidente. Então isso é fruto de uma lavagem cerebral. A lavagem cerebral, ela coloca o corpo para se comportar e perceber de um jeito que a mente não consegue se encaixar. Então, todos que passam por lavagem cerebral têm isso, né? Comportamento dissociado do mental frontal. Agora, eu percebo hoje em dia que, e essa minha observação ela pode estar equivocada, mas é uma percepção que eu tenho, que hoje em dia, para você ter uma iniciação espiritual verdadeira, genuína, é muito mais difícil do que antigamente, eu falo uns 25, 30 anos atrás, porque a contaminação é tão grande. Concordo. Exatamente. Porque eu vejo as pessoas que hipoteticamente se acham iniciadas em alguma coisa, é visível que elas não têm iniciação de absolutamente nada. Um diletante charlatão, sem vergonha na cara. Exatamente. Sim. Então, eu acho que nos dias de hoje é muito mais difícil você encontrar essa coisa genuína. Sim. Do ponto de vista, né, da hierarquia desses centros autênticos iniciáticos, nós estamos numa época de stand-by. Por quê? Porque nós estamos mudando, fazendo uma limpeza geral do planeta. Hoje não tem nem sentido você ter um centro iniciático operativo, né, nos moldes tradicionais. Porque nós precisamos migrar desse estado, né, de merda, caos, destruição, niilismo, para um estado de uma estabilidade social, cultural mínima, econômica decente, para poder, né, garantir a subsistência nos centros inferiores e predispor aqueles que têm maior maturidade a dar esse salto em vivência em escalas transmentais, né, visionárias, né, uma iniciação legítima. Tá, mas vamos na prática. Nessa dinâmica hoje é impossível, né? Realmente não dá. Ou você já está funcionando, né, em consciência de hierarquia, sim, mas você não vai chocar ovos e eclodir ovos nesse período. Então, eu concordo plenamente com você, mas a palavra não é concordo, mas eu tenho essa percepção de que hoje em dia parece que não tem mais jeito. Sim. Então, essa questão do stand-by, parece que é muito visível. Sim. Porque não dá para fazer mais nada hoje em dia. Sim. Quem parece que se iniciou, quem não se iniciou tem que dar um bom tempo agora. Sim, porque nós estamos passando, assim, do ponto de vista da fenomenologia, por uma dissociação de realidades. Nós estamos com o pé em duas canoas que estão cada vez mais indo para direções diferentes. Enquanto não houver essa ruptura, né, os que vão, né, ficar num nível, né, os mais júnior, um nível avançado, não adianta você querer ficar investindo em alguma coisa, que você vai se perder no meio do rio. Ok. Então, essa coisa, né, nós estamos numa época de autosseletivização. O nosso futuro é o futuro que nós estamos dando com a vida, com a atenção que nós estamos nesse exato momento. Né? E essa escolha, né, em grandes modos, já foi feita, né, no coletivo. Né? Individualmente ainda pode, de repente, ter alguma crise, um salto, e acordar totalmente transformado. E tem outro ponto para nós considerarmos também, para a gente não cair em idealismo e ingenuidade.
na nossa biografia, a faixa em que essas rupturas radicais são possíveis é em torno de 20 e poucos anos, assim, quer dizer, no final da adolescência até uns 30, 35 anos de idade. Se não aconteceu essa revolução, essa cristalização, esse salto, depois é só cristalização e sedimentação do que se conseguiu nessa ruptura. Então não adianta você pegar uma pessoa de 40, 45 anos de idade, por exemplo, ela pode até fazer uma meditação, uma prática, vai melhorar a vida, ela pode ter cultura, instrução, mas é um crescimento horizontal, não um salto. Se você forçar o salto energético, você vai arrebentar as estruturas da pessoa, o etérico e tudo. Né? Então essa coisa da Kundalini, desse despertar dessa autorrealização na nossa vida, é durante a nossa juventude. Né? Depois o que se consegue é uma consolidação, um amadurecimento daquele salto, daquele nível que se conseguiu. Você pulou do nível 3 para o 5 ou 6, né? Então vai ser aquele nível que vai se consolidar e vai crescer e vai frutificar e integrar os níveis inferiores. Então se tentar dar um salto, né, quando o nosso corpo, a nossa vitalidade não permite, você está arriscando a própria vida. Não admite nenhuma exceção? Por exemplo, expansões de consciência, sim, não, é possível. Claro, com certeza. Né? Estados alterados e ampliados de consciência, sim, durante a vida toda. Mas é diferente, é uma expansão da consciência e uma migração do fulcro da consciência para um nível superior de uma forma permanente, por exemplo, como a aquisição da habilidade da fala. Porque a verdadeira iniciação é permanecer naquele nível, né, de realização o restante da vida. E não expandir a consciência, integrar o conteúdo. Isso sempre é possível. Então não estamos jogando um balde de água fria nesse sentido. Né? Você faz alguma prática, alguma técnica, uma meditação, faz um ritual de ayahuasca, nós vamos expandir a nossa consciência, estados, nós vamos integrar, mas assim num nível em que a consciência já está mais na esfera pessoal. O upgrade que eu consegui na minha vida, eu tinha 23, 24 anos de idade. Sim, aí nós sabemos, né, que é um centro de gravidade que ainda permanece. Sim. Amadurecido, tem muito mais ferramentas, linguagem e tudo, mas tem essa referência. E ao mesmo tempo tem aquele lado que na outra vez nós conversamos também, que é um lado meio paradoxal, que nós não somos nós apenas na nossa biografia. Todos aqueles que estão vivendo, né, várias encarnações ao mesmo tempo, passados, paralelas, presente e futura, nessa mandala, né, dessa consciência numa densidade superior, essa mandala já está sendo vivida dessa forma. Né? Só que isso não vai ser expressado no eu biográfico que está aqui e agora. Porque nós já somos, né, de dimensões superiores, né, um coletivo vivendo em várias realidades paralelas ao mesmo tempo. Até chegar nos níveis avatares. Né? Sim, mas você há de convir comigo que a média dos alunos que estão frequentando todos os cursos não vai realmente não tem nem condição de metabolizar isso que você está falando. E é inclusive perigoso, né? Porque sem isso pode levar a esquizofrenizar, exatamente. Esses são modelos ainda que são apenas aí possibilidades teóricas aí, né? Assim, enquanto isso não for parte da nossa cultura, nosso paradigma, visão de mundo. Mas enfim, né? Dentro dos modelos teóricos da física avançada, da matemática, isso daí já são realidades que são lidadas por eruditos, psicólogos transpessoais e por todos aqueles que já têm essas vivências xamânicas e iniciáticas. Né? Que é um verdadeiro mestre, um guru, né? Ele não é só o eu biográfico que está aqui, né? Um coletivo, é uma hierarquia mesmo, né? Toda uma linhagem. Quando a gente fala do Parantapas, nessa coisa da linhagem, é uma linhagem como um ser, não apenas uma egrégora, isso é um ser, né? Quando a gente fala, né, de coletivos arcangélicos, Micael, Rafael, são coletivos arcangélicos com uma projeção numa escala universal. Funcionam todos, né? Membros como se fossem membros de uma mesma hierarquia, uma mesma consciência coletiva. E que possui a sua individualidade relativa também naquela dimensão que está funcionando, o sistema de expressão. A consciência ela é paradoxal, a consciência ela não é local, né? Não é temporal. Né? Então, essas coisas são difíceis de entender porque não é intuitivo isso. Né? Então, eu sinto o seguinte, se eu nasci em 1966, com 15, 16 anos de idade, eu já tinha uma inclinação a estudar tudo isso. Sim. Só que eu vejo que se eu tivesse nascido depois e agora eu tivesse 15, 16 anos de idade e tentasse começar alguma coisa, seria muito difícil. Sim, você não estaria fazendo as coisas que você está fazendo. Não estaria. Você estaria envolvido com outras coisas. Né? Entendi. Então, que conselho você daria para alguém que está querendo começar a criar um processo de transcendência agora e só tem à disposição este padrão vibratório, Sim. esses instrutores, essas coisas? Olha,
o lado prático do bom senso disso, antes de se falar em transcendência, vamos resolver o horizontal corpóreo biográfico, né, psicológico da coisa. Freudiano? Freudiano, sim. Okay. Também, mas não apenas, né, até chegar no nível de uma maturidade. Assim, nós temos uma obrigação, até espiritual, de nós sermos um ser humano plenamente encarnado, vivo, inteligente, de expressão na sociedade, na cultura, autorrealizador, carismático, bonito, todo, né? Com uma vida sexual plena, rica, né? Então, a espiritualidade autêntica, ela não está em contradição com esse tipo de realização pessoal. Isso é uma necessidade. Sim, mas você acha que uma pessoa consegue ser espiritualizada e transcendida sendo um homem broxado, por exemplo? Não. Okay. Não tem como, né? Então toda essa questão do poder do rei, quando se fala nos mitos, o rei destronado, né, pelos filhos, sempre tem o trono do rei, que é a questão sexual. Então, inclusive nas ordens, né, esotéricas autênticas, né, não se aceitam, né, homens impotentes, pessoas com doenças sérias, porque isso é um processo kármico. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se desenvolver espiritualmente, ter alguma prática, sim, mas não como uma iniciação plena que envolve a corporidade saudável plena. Então a doença, nesse sentido, né, em quadros irreversíveis dentro daquela biografia, é um fator kármico. Não adianta a gente se revoltar e fazer de conta que não existe. Isso só piora a situação, né? Toda situação que ela é negada, reprimida, projetada, ela só se torna mais intensa, mais dramática, né, e regressiva, né? Em todos os momentos na vida, assim, de uma forma prática, cada segundo a consciência só tem duas possibilidades. Ou expande ou contrai. Nunca fica no mesmo nível. Então nós estamos fluindo, conversando e tudo, alguma coisa vem, inspira, tal, começa a vir conexões. Eu não concordo com isso, né? Eu começo a ficar ruminando e tudo mais, o nível cai de consciência, o tempo todo, né? E é bonito, assim, essa objetividade da realidade, como funciona, né? Na vida, né, tudo que pode dar certo é investido e dá certo, né? Agora, a mesa de pôquer, né, começa com carta viciada, a vida tira o pacote de dinheiro e leva para outra mesa, né? Então aquela ordem, aquele processo vai desgringolar e vai ficar só a casca, né? Então é uma coisa de ter essa naturalidade, essa cura, essa integração, esse alinhamento. Né? Sim, mas voltando à minha pergunta, por exemplo, eu dou cursos de Tantra. Sim. O foco das minhas questões todas é a resolução dos padrões básicos da consciência. Sim, intrapsíquicos, né? Intrapsíquicos, sem entrar em muitos devaneios da transcendência, porque as pessoas não resolveram nenhum elementar. Com certeza, intrapsíquico, incluindo também a reintegração centaúrica, seja o corpo hífen mente, a mente hífen corpo, né? Então, a verdadeira integração psíquica envolve um despertar de todos os sistemas fisiológicos que começam a se expressar na sua dimensão cognitiva, né, psicológica. Então, por exemplo, dentro da análise mentacional, em que tem uma escala de som, né, nós mentacionamos, né, a substância, né, com os ouvidos. Né, porque, por exemplo, se eu ouço um ruído de um leão, um prato quebrando, pelo ruído eu sei que é um prato e um animal, um leão. A forma, né, das coisas pelos olhos, as possibilidades. Inclusive nessa sequência, né, de 12 mentações, nós temos os 12 signos zodiacais, né, começando por Áries. Né? Então, pela substância, a forma, né, o touro, né, que forma isso tem? Né? É possível isso ingerir no corpo Gêmeos. Né? Então, por exemplo, o animal cheira uma carne, a carne está podre, ele não vai botar dentro da boca, porque se ele botar ele vai ficar doente. Então o nariz tem que funcionar, inclusive, estou falando assim dos órgãos, mas vamos pensar com pensamento completo. Isso que eu estou falando tem uma dimensão emocional, intelectual e espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa não ouve bem, ela acha que aquilo é um ensinamento espiritual quando não passa um veneno, um monte de merda, e ela acha que é espiritual, por exemplo, né? Ortodoxia dogmática, né, da igreja. Né? Okay. Então, não mentacionou bem, vai trazer para o nosso organismo psíquico um lixo que vai acabar com o restante da nossa vida, em termos de possibilidade de evolução espiritual. Né? Então nós temos a possibilidade, a necessidade com a boca, depois aqui o impulso, né, com o coração. Quando nós ouvimos alguma coisa que é verdadeira, por exemplo, alguém com realização, a gente sente alguma coisa, nossa, eu não estou entendendo muito, mas eu sei que eu quero isso aí. O coração tem que estar desperto, né? Já chegou nesse nível. Aí depois você tem o fígado, né, que é Júpiter, né, o método, a ordem, depois os rins, a eliminação. Quando tem alguma coisa, né, de qualidade, alguma coisa que não estava funcionando bem, é hora de jogar fora. Vamos fazer o cestão psicomental, né? Isso daí serviu para mim até aquele momento, agora vamos, pelo sistema renal, jogar fora. Aí depois chegando o escorpião na genitália, que é a orientação da vida, né, na genitália. Né? A vida só tem duas orientações, né? Ou uma direção, a evolução, ou a involução, né? Ou criar um rabo, né, ou seja, de cristalizações, né, psíquicas, ou uma evolução, essa energia vai subir e chegar até o coronal. Né? Esse rabo é a cauda de Satã. Assim, brincando, tá bom, sim. okay, tá bom.
Mas assim, os animais têm cauda e tudo porque é uma energia que eles não têm como processar de uma outra forma, né? Eles são controlados pelos elementais devas da natureza, está tudo perfeito. Depois a capacidade da ideia, né? Nós temos os antebraços, as coxas, a perna, né? Que é o Sagitário. Depois, como o carisma, a atratividade, que são as articulações, né, do corpo, as 13 articulações do corpo, né, principalmente o joelho e as rótulas. Né? Depois as ferramentas, né, os braços e as pernas, e os objetivos, as metas, as mãos, as pernas e os pés. Então nós podemos assim usar o nosso corpo como uma base mentacional para nós pensarmos em 12 dimensões de realidade, toda essa sequência necessária que é numa escala de som que pode colocar nas 12 notas, né, musicais. Né? Então, esse daí, por exemplo, é um tipo de ensinamento objetivo. Né? Todos os ensinamentos esotéricos objetivos, necessariamente, eles usam o corpo como um suporte ontológico, metafísico de realidade. Isso é o Tantra. Perfeito. Isso é o Tantra. É aquela coisa que da outra vez a gente falou, né? Está em mim, está em outra parte, não está em parte alguma. Okay. Então, essa coisa, um Deus etéreo, seu filho hippie flutuando no espaço, opa, tem alguma coisa aí? Não, não tem. Então, isso daí é titiara da minha cabeça. Então, nosso corpo, a nossa vida é sempre uma checagem objetiva de realidade. Então, é o contrário dentro da tradição. Né? É a partir do corpo, da clarificação dos sistemas, que o corpo vai se expandindo em todas as dimensões, né, planetárias, constelações com hierarquias e tudo mais, que estão uma relação direta, empática com o corpo e sua fisiologia. Então, essa daqui é uma ancoragem objetiva de uma realização de uma consciência iniciática plena. Né? Que como nós vamos ancorar, né, o macrocosmos no microcosmos. Né? Não adianta o microcosmos se fragmentar, né, que nem no Hellraiser, explodir, cada pedaço vai para uma estrela. Não, ao contrário. As estrelas que têm que se ancorar a partir do meu corpo plenamente clarificado em todas as estruturas. Aí, de novo, aquela questão da mandala. Né? Todas as escolas esotéricas, elas sempre têm uma mandala que representa o universo em todas as dimensões e todas as possibilidades. Então, uma realização mandálica, integral, né, global. E trabalhando cada aspecto da mandala, cada frequência, cada cor, cada bija, cada mantra, trabalhando a fala, a sexualidade, as emoções, tudo. Né? Então, nesse sentido, né, uma vivência espiritual é uma psicologia objetiva também. Né? É uma formação intelectual objetiva, a metafísica clássica. Né? Quer dizer, todos os grandes, né, autores, né, clássicos esotéricos, todos eles têm orientação universalista, eclética, né? Integralista. Né? Nada assim que é uma colcha de retalhos. Né? É muito como já, estou juntando um quebra-cabeça. Quebra-cabeça é um processo psicoide, né? Você se arrebentou e está juntando os caquinhos. O brasileiro é especialista em fazer esses híbridos psicoides. Pois é, né? Isso é horrível, né? Porque o mapa, ele já tem que te dar uma totalidade. Só que o mapa, como que ele vai se tornar uma realidade objetiva? Vivendo o mapa, né, em todas as dimensões que estão sendo propostas, né? Então, nesse sentido, né, você tem, por exemplo, a teosofia, pode ser um mapa, plano físico, etérico, astral, mental, etc., desde que se tenha vivências dentro daquele estado de consciência, dentro da fenomenologia de todas essas dimensões, esse mapa de realidade. Aí a gente pode tranquilamente transitar entre os mapas das tradições, que é muito diferente de ficar fazendo masturbação teórica, né, de ficar comparando escalas, né, apenas acadêmicos, fica discutindo, né, língua charira, chute, mas será que não sei o que, será que ele falou, será que semanas, não sei... Nossa, isso daí é terrível, porque isso não é conhecimento nenhum, né? O mapeamento você tem que ter por uma fenomenologia de experiências reais. Né? Nesse sentido, a psicologia transpessoal, que é, de novo, a psicologia transpessoal ela foi suprimida dos conselhos, mas existem grupos, né, de psicólogos que trabalham de uma forma orientação transpessoal, pegando, né, tecnologias xamânicas, né, integrações com técnicas avançadas. Né? O Cláudio Naranjo. O Cláudio Naranjo é um exemplo interessante. Né? Ele faleceu, inclusive, faz pouco tempo. Né? Gostava dele, né? Ele estudou inclusive com o Oscar Ichaço também. Eu fiz vários treinos de clarificação de conceito do Oscar Ichaço. Com o próprio Oscar? Não, eu sou protoanálise, ele fez uma análise da nossa fotografia das fixações, o Oscar Ichaço fez, né? Eu nem sei se ele está vivo hoje, né? Ele estava até algum tempo atrás assim, morando no Havaí, né? Ele com a esposa dele. Mas eu fiz, né? Tive treinos, por exemplo, com o Marcos Lona, e o Marcos Lona estava naquela primeira equipe lá do deserto de Arica, né? Inclusive eu tenho uma revista lá mostrando o Marcos Lona aparecendo, fazendo os treinos lá. E o Cláudio Naranjo também, né? Só que o Cláudio Naranjo não ficou até o final daquele treinamento, né, de 40 dias. Ele saiu um pouquinho antes, né? Teve umas brigas de ego lá. Mas também estava já doente, acho. Ele tinha problemas, né? Estava com problemas. Mas enfim, né? Assim, por exemplo, esses treinos Arica é muito interessante assim, né? Da forma, porque é uma coisa bem prática mesmo. Agora, como fazer o nosso corpo físico durar mais a ponto de dar conta de fazer tudo o que precisa fazer para a gente ser um ser conscientemente razoável?
Olha, do ponto de vista assim, tradicional, né, o Yuval Kuhn, nos livros dele, coloca até tudo, nós não estamos numa época agora, né, para termos esses treinamentos clássicos, né, de curar todos os sistemas e tudo mais. Hoje, a gente pode fazer o máximo que dá, mas sim essa base tradicional plenamente desenvolvida, porque a nossa vida está uma loucura. Mas, desculpe, Pedro, você fala de Yuval Kuhn, ele escreveu isso em 1920 e pouco. Sim, exatamente, mas assim, 20 e pouco até agora, do ponto de vista do planeta, a coisa só piorou, do ponto de vista dessa base. Porque as tradições espirituais, elas precisam ser uma culminância quando a civilização está normalizada. Hoje nós não temos uma civilização tradicional. Hoje nós temos uma loucura coletiva. O mundo está totalmente virado do avesso. Não tem nenhum país que pode se falar, né, de uma forma lúcida, né, que nós somos uma civilização, uma cultura autêntica. Não é nada, é uma coxa de retalho, uma loucura, com essas influências marxistas, globalistas, né, coisas satânicas, né, fragmentadas, psicóides. Sim, eu sempre vejo as coisas marxistas como muito satânicas, porque eu vejo o satanismo claro naquilo. Os gramscianismos da coisa, né? Sim. Existe muito... O problema do gramsciano é que ele é gramsciano e não sabe o que é. Sim, e não tem como, né? Porque tem essa questão também, né, que é um assunto polêmico até hoje, né, assim, dentro da cultura, dos dois tipos básicos da humanidade, os antropos e os ádamas, né, os portais orgânicos e os psíquicos, ou os ílicos e os psíquicos, que são ou o joio ou o trigo. Então a humanidade, né, todos nós estamos usando o mesmo corpo, mas nem todos os seres humanos possuem um Atma, né, esse Atma Buddhimanas no coronal. Não? Não. Uma parte da humanidade, ela só tem o quaternário, né, o físico, etérico, né, o astral e o mental. Não tem essa ancoragem. Né? Isso é muito grave. Muito grave. Autores que falam isso, né, o Fragmento de Ensinamentos Conhecendo do Ouspensky, a trilogia de livros Gnose do Boris Moraviev também. Os livros também da Laura Knight Jatzik, né, do grupo Cassiopeia também, do Wave. E é um assunto, né, extremamente desagradável, mas necessário. Isso é grave. Porque uma coisa, inclusive falando do gramscismo e tudo mais, se insiste na questão da igualdade. Errado. Nós não somos iguais. Você tem que começar com a diferença. Não existe. E nem no ponto de vista espiritual, porque nós não estamos falando, né, que aqueles que têm o corpo, mas não têm essa essência imortal, não é que vai para ser destruído, mas não é para ficar coexistindo com alguém que tem alma, na mesma família. Uma mulher que casa com um cara que é um psicopata. Ferrou a vida. Ferrou a vida. Porque esse cara não tem consciência, é um mentiroso profissional. E todos esses, né, psicopatas, portais orgânicos, da forma como politicamente o mundo está nas estruturas de poder, são os que tomam os cargos de poder do mundo, instituições bancárias, políticas. Né? Não tem ética espiritual nenhuma, né? Porque a ética tem que estar no coração. Né? Alguém que mata, picota uma criança e come e depois vai fazer uma festa, né? Que ética é essa? Que rouba, como fala parecido do dia a dia. E nós convivemos com pessoas assim. Então, esse conhecimento, né, que pode começar dentro da própria psicopatologia, da psicopatia, levar a sério essa questão espiritual. E essa é uma questão, né, tabu e gera um karma tremendo, né, se colocar, né, porque quem coloca esses assuntos, né, são perseguidos. As comunidades cristãs iniciais tinham esse conhecimento e não se consideravam iguais, né, os próprios gnósticos também. Né. Antes de dar ensinamento, dá um ensinamento para os psíquicos, que podem se tornar pneumáticos, não para os ílicos, aqueles que vivem como se já estivessem mortos. Porque é aquela coisa da parábola, né, que aí a semente vai cair e ela vai morrer, porque não tem solo fértil. Né, o solo fértil é o coração que tem essa centelha de consciência que vai absorver e se tornar um pneumático. Então, quando um cientista fala, não existe alma, ele está correto. Porque é uma entidade sem alma falando que não tem alma. Cientificamente é correto. Então, essa coisa de alma está falando dele. Ok. Só que acaba se projetando, né? Que não tem, não, ninguém tem. Não. Aí é uma questão íntima, essa questão da essência espiritual. O começo da espiritualidade vem nessa questão. A espiritualidade só é possível naqueles que têm a semente espiritual. Né? Que essa é a coisa do filho pródigo, né? Que é a mônada que está aqui no coração e quer voltar para o pleroma, para o pai e a totalidade. Essa centelha, né? A centelha. Os que não têm centelhas estão felizes da vida. Até o último... Morrem de medo, evidentemente, né? Porque é uma morte que não vai gerar continuidade, vai haver uma dissolução elemental natural. Né? Aqui que está. Exatamente o que fala Gurdjieff. Sim. O nível que uma pessoa não perdura no espaço. Exatamente. E de um certo nível que ele... Mas tem uma função planetária. O quarto. Sim, exatamente, o homem número 4.
Agora, esses, né, que não têm essa alma espiritual, têm uma função administrativa planetária de recursos e tudo, né? O Boris Morafiev coloca, né, que esta humanidade que são os ílicos, ainda vai possuir uma alma numa outra onda de vida planetária, de novo vão ter um coletivo angélico e vai tentar se encarnar nesses ílicos. Assim como aconteceu com a nossa humanidade, que foi individualizada 18 milhões de anos atrás. Uma parte recebeu a centelha e outra parte não. Eu me preocupo com quem está assistindo agora esse vídeo. Essa pessoa que está assistindo aqui esse vídeo, ela está se perguntando, será que eu tenho uma alma espiritual ou não? E é uma coisa fundamental, porque essa questão, né, da espiritualidade e tudo mais começa com isso. É importante a gente se sentir incomodado com essa questão. Aqueles que estão assistindo, que besteira, esse cara só fala merda, não sei o quê. Para esses, a questão já está resolvida. E está resolvida de uma forma rápida. Ok. Então, se demorar nessa questão, é um bom sinal. Claro. E aqueles que, evidentemente, já estão despertos, não tem dúvida a respeito, né? Porque é uma autoevidência íntima para si mesmo. Queria saber uma tua opinião, meglio teologica. Per esempio, no Bardo, sim, si fala che una pessoa, durante a transição, tem a possibilidade, se tiver uma guia moral ou ética, de escolher um futuro melhor. sim. Então, escolher uma reencarnação que tem essa propriedade de poder se evoluir, iluminar na próxima vida. Mesmo uma pessoa que não teve essa possibilidade nessa vida. Você concorda com isso? Eu penso que isso, do ponto de vista, né, prático, é totalmente plausível. Essa possibilidade Mas isso discorda um pouco da ideia de Gurdjieff, que se você não tem já aquele nível, não vai ter. Mas é interessante nós lermos, né, a biografia do Uspensky, comentários marginais que ele fez. O Gurdjieff, ele forçou um pouco a barra no sentido de radicalizar como uma ferramenta pedagógica. De não deixar para pressionar, exatamente, porque inclusive como os padres da igreja fizeram numa época, não, se a gente dá a reencarnação para os seres humanos, eles vão ter que levar uma vida fútil, é melhor criar um inferninho, um diabinho e tudo, porque aí obriga, né, ficar com chapa quente, tomar posição, isso que a gente quer. Não quer ninguém em cima do muro. Okay. Evidentemente que isso é um recurso, né, sem vergonha usado para crianças, né, mal criadas, né, não para um adulto inteligente e responsável. Né? Mas o Gurdjieff fazia essas coisas também. Né? Sim. É uma coisa mais pedagógica do que metafísica. Né? Aliás, o Gurdjieff não gostava muito de metafísica. Né? Os Uspensky que eram mais das tabulações. O Gurdjieff já cortava essas conversas. O negócio do Gurdjieff é a essência no corpo. Ele quer ver coisas acontecendo no corpo, o que está certo. Né? Ninguém precisa de mais iniciados, né, no meio do mato lá, pensando na vida e fazendo tratados de metafísica. Né? A gente quer gente de mão arregaçada e fazendo o que dá para fazer do jeito que está aqui agora. Né? Agora, assim, toda essa coisa da espiritualidade, antes da gente falar espiritualidade, vamos falar de amadurecimento pessoal, psicológico, de saúde e tudo mais, porque é isso que pega a coisa. Tem muita coisa que é espiritual no fundo, é vida sexual insatisfeita, e projeta energia criadora lá no céu. Sim, exatamente. Então o que acontece é o seguinte, as mulheres estão indo à busca de um namorado. Perfeito, e tem que achar um homem de verdade, sim. Encarnado. Sim, um cavaleiro. Completo. Um cavaleiro. Exatamente, É? Um cavaleiro e um cavaleiro. Sim. Both. Agora, e os homens ainda estão com o programa de espalhar o esperma por toda a humanidade. E errado. E ainda são um menininho da mamãe que morre de medo de uma mulher adulta de verdade, consciente de si mesma, né? Que sai correndo, né? Que vem com aquele papo de machão, né? Tira a cueca, passa vergonha e vai embora, né? Sai. Sim. Das portas do fundo. Então perceba bem, sem resolver esta coisa básica, não dá nem para pensar no... Não dá. Porque esse é o primeiro degrau. Sim, é toda essa coisa do cetro, né? Do trono, do cálice, da espada, é tudo simbolismo, né, sexual que chega até o espiritual. Né? Aliás, a pedra de tropeço é sexual, né? Essa coisa pedra da de tropeço é sexual. Sim. Nosso karma, né? E é só de fundação. E ao mesmo tempo é maravilhoso, não tem coisa mais deliciosa, prazerosa, né? Você tem o paraíso justamente na câmara nupcial da pelvis. Né? Você vai buscar divindade num lugar, que lugar melhor que tem? Sim. Onde está o sacro? Sim, claro. Onde que é essa manjedoura e tudo mais, essa maravilha toda? Né? Na pelvis. O que que é essa princesa, né, que está, né, amarrada na rocha? Né? O que que é essa princesa? Energia Kundalini, nessa rocha aqui, na própria pelvis. Né? A Excalibur, né? O que que é Excalibur, né, na espinha? Na espada, né, ígnea, né, da verdade. Né? O iniciado
puxa a verdade que fala da verdade. Em cima até embaixo. Né? É para fazer o que é. Exatamente. É dessa consciência de totalidade também, né? Essa coisa. É importante, essa dissociação que se tem, né? Eu gosto muito do Rudolf Steiner naquela questão, né, da síntese, né, do Lúcifer, né, o Cristo e o Ahriman, né, que são os 3 pilares da Cabala. A coisa não é escolher ontologicamente seres diferentes. Não existem seres, existem entidades coletivas aparentemente diferentes. O ser é a unidade. Então existe um polo material de contração, um polo luciférico de expansão da alma da consciência e um polo de neutralidade, um polo de justiça, que o Rudolf Steiner igualou o Cristo como um arquétipo. Né? Só que o Cristo, né, dentro de uma leitura, né, sinótica dos evangelhos, é aquele hippie bonzinho que cuida dos pobres, das criancinhas e tal, né? Que seria o pilar direito, né, da compaixão, de Chesed. Né? Então você tem a fórmula Ki-Rho da tradição, né, que é o Rho solar encarnando, né, do Ki, do quaternário da matéria, né, do Pramanta. O próprio o pentagramaton, né, Yod He Shin Vav He também, né, o Shin, né, dentro do quaternário Yod He Vav He, né, que é o homem quaternário, né, como uma expressão de neutralidade universal e não um bonzinho, um camarada, né, porque aí você está jogando para o pilar direito, né, e o que interessa é o pilar central. E uma coisa que se perde também na Cabala, aproveitando, né, essa geometria de 10 sefirotes, 10 mais 1, ela é derivada do próprio tetraedro elemento fogo, né, porque o tetraedro ele tem 4 vértices, né, 6 arestas e o centro. Então os 4 vértices, né, que é o primeiro aspecto, são as 4 sefiras do pilar central. Você tem 6 arestas, né, que são 3 arestas expansivas e contrativas naquele modelo da Synergetics do Buckminster Fuller, né, que são as 3 sefiras do pilar expansivo e contrativo. E o centro, né, que emana o tetraedro dentro dessa esfera é o Dat, né, que é o tudo nada, estricção. Né? Então a árvore da vida ela surge a partir de Dat. Né? Você tem o tetraedro, né, que é a câmera, né, ígnea de transformação, que gera Merkabah, inclusive. Né? Por isso que nós temos necessariamente a árvore da vida e da morte, do conhecimento do bem e do mal. Porque o tetraedro ele é do alto de si mesmo, fazendo o cubo de Metatron, estrela de Metatron, que é a fórmula completa que a gente falou da outra vez, no Deus, homem e demônio. Né? Então você tem um aspecto, né, que expande, né? Um aspecto que contrai, né? Pode se perder tudo, o ser negando a si mesmo, esse centro, o equilíbrio do tudo ou nada, o 0 igual a 1 dessa equação metafísica. Né? Ou seja, desse ponto metafísico, né, completo, está tudo certo, mesmo que esteja tudo errado. Né? Mas só que não do ponto de vista prático, né, que está tudo errado e não fazer nada a respeito. É o sinal de burrice. Né? A mente, que é o Lúcifer, né, tem que colocar a casa em ordem. Né? Aliás, falando isso, uma coisa que é o eterno ausente da espiritualidade na nova era é a mente, o veículo mental, a inteligência, o desenvolvimento da lógica, do critério, da investigação. Sem uma mente funcionando direito, não existe espiritualidade autêntica. E a nova era está o tempo todo, isso é muito cabeça, é muito teórico. Não, é pouco cabeça. A gente não está usando a mente de uma forma certa. A nossa mente é o contrário, ela é subdesenvolvida. A nossa mente tem que ser desenvolvida para resolver os problemas da vida. Não tem outra forma de resolver as questões da vida que não passe pelo uso correto científico da mente. Como que nós chegamos a tecnologias estelares, multidimensionais, construir disco voador, explorar tudo, usando a mente de uma forma correta, gente? Sim, mas as pessoas não têm nem lógica. Não tem, precisa da lógica. Precisamos resgatar o lógico, usar lógica, essa questão da unificação do alfabeto, né, com aquela espiral. Esses são conhecimentos fundamentais para ter na criança. Né? Então você tem aquele impulso nervoso, né, passando, né, pelas conexões dendríticas do sistema nervoso, tem aquela espiral de fosfeno, né, que forma entre as células. Essa espiral, né, quando você projeta ela, por exemplo, o Stan Tennant, né, no Merrill Foundation mostrou isso. Você tem todas as 27 letras, 22 mais 5 letras do alfabeto hebraico, nós temos todas as 26 letras do alfabeto latino, o sânscrito Devanagari, se você tirar aquela barra também com essas espirais, o árabe. Né? Então essa espiral, né, rotacionada em cima de si mesmo, ela gera o tóros, a hiperesfera, né, que o enche da nossa identidade dinâmica, né? Porque o tóros, né, ele está recebendo tudo, processando, devolvendo numa hiperesfera, né, e resolve todas as dualidades. E se você olha o tóros, né, no eixo central, é uma vacuidade. Então nós não somos feitos de coisas. O que gera a nossa identidade é a autorreferência inteligente na hiperesfera, que é o universo do criador do mago. E essa espiral gera todas as letras do alfabeto, né? Todas as 23 proteínas, né? Os pares dos códons, né? Que gera também os 64, né, cromossomos, 46 cromossomos em 64 códons, que também são as coordenadas de um hipercubo 4D. Então está tudo integrado dentro desse conhecimento. Agora é claro que a gente tem que estudar, porque a gente está falando coisas, né, de várias fontes e de uma forma de improviso, mas tudo isso tem no nosso planeta, esse conhecimento.
E é necessário burilar a mente para ela dar esse salto do concreto para o abstrato, né? Que também trabalha com símbolos, meditação, matemática superior, né? Para integrar a mente concreta abstrata. Hoje a maior parte dos intelectuais não tem isso, né? Eles vivem só na mente concreta. Eles ficam se achando alguma coisa. Ficam se achando. Isso é um nada, sim. Hoje em dia eu vejo como a era dos arrogantes. Sim. Existe E o arrogante sempre está casado com a ignorância. Porque o conhecimento dissolve a arrogância. Sim, o conhecimento dissolve a ignorância. Sim. É que essas pessoas não têm noção de hierarquia também. Sim. Elas não têm noção de que existe alguma coisa superior à nossa realidade. Sim, é o próprio movimento globalista, socialista, com essas décadas de gramscismo, né, que não existe conhecimento superior e inferior, é tudo a mesma coisa, tudo é relativo, acaba gerando essa diarreia cognitiva, né, sem estruturas. E da outra vez, né, que a gente estava falando de hierarquias e holoarquias, que teve gente que pediu lá, que eu até botei um texto, né, naquele outro vídeo nosso, né. Holoarquia é um modelo, né, natural de integração de realidade que vem naquela noção de Holon, né, do Arthur Kloster, não, no Schmutz. No Sex Ecology Spirituality tem toda essa parte histórica. A definição de Holon é sempre uma parte que ela é um todo em si mesmo e parte de um todo maior que a contém, que nem uma Gestalt, né? Então a questão do Holon, e projetando o Holon numa dimensão externa e interna, nós temos os 4 quadrantes de realidade, né? Então todas as experiências, por exemplo, nesse exato momento, né, eu tenho a minha dimensão como uma unidade corpórea, né, uma unidade externa, uma unidade interna. Nós estamos uma unidade externa agora que nós estamos comunicando, nós estamos uma comunidade intercomunicativa, e nós estamos uma unidade externa, né, que é o próprio ambiente, nós estamos acontecendo, né, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, com cada um de nós, né. Então nós estamos nesse exato momento vivendo uma dimensão subjetiva, uma dimensão objetiva, uma dimensão intersubjetiva ou linguística de intercâmbio e uma dimensão interobjetiva ou social ambiental. E as 4 dimensões de realidade, acontecendo em vários níveis, todas convergendo nessa vacuidade absoluta, né, da não existência paradoxal, tudo ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa de metafísica, isso é uma coisa de observação. Se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver essas dimensões todas acontecendo ao mesmo tempo. E isso é um conhecimento objetivo, que integra todas as perspectivas de realidade ao mesmo tempo, né? Aí é só colocar um espectro cognitivo, de cada um de nós pode ter um self, né, num nível diferente, né? Eu posso ser um cara neurótico freudiano nos níveis sexuais inferiores, você pode ser um cara de integração centaúrica existencial, o outro já está num nível místico, né, e tudo mais. E ao mesmo tempo nós estamos, né, em cada um dos nossos estados de consciência diferente, nessas 4 dimensões, né? Subjetivo, objetivo, intersubjetivo, interobjetivo, e na quinta que seria essa vacuidade, esse espaço infinito mistérico, né? Que é esse espelho da mente de Buda, né, que não cai pó, né? Okay. E apesar disso ser bonito, assim, né, filosoficamente, né, intelectualmente desafiante, vamos perceber que isso é um convite para um experimento fenomênico. Isso daí não é uma mera teoria, isso é uma constatação. E felizmente nós temos um grande corpo de literatura, né, de sociólogos, né, psicólogos, políticos, né, que está pegando esse modelo, né, do Ken Wilber e aplicando, né, suas áreas específicas, disciplina, medicina, política. Perfeito. Cosmogonia. Perfeito. E o nosso planeta também, a gente vê, usando isso, o nosso planeta também é uma unidade, né, em si, que tem uma dimensão externa e interna em várias dimensões, e nosso planeta faz parte de uma comunidade de planetas e inteligências no universo todo. Está vivendo essa comunidade na escala dessa inteligência planetária Gaia, né? Para aquelas espécies que têm essa consciência já funcionando no infinito, isso é uma realidade xamânica real. Isso não é uma especulação no centro, que coisa linda, né? Isso é uma constatação. A gente não se esqueça que a consciência ela é paradoxal porque ela é não local. Ela está aqui e lá, e nem aqui e nem lá ao mesmo tempo. É aquele campo superconsciente junguiano. Exatamente. E tem tecnologias avançadas, né, de navegação. Tem um modelo que eu coloquei lá no Gnose Mandálica, mostrando isso no tetraedro também. Nós temos o espaço, o subespaço, o hiperespaço e o transespaço, que é uma outra matriz universal temporal. Então, na nossa matriz temporal universal, vamos falar só nesse universo que para nós é infinito, entre aspas, nós temos 3 vértices fundamentais, né? O espacial, que é o que nós mais usamos, o subespaço e o hiperespaço. E para mudar de escala, né, desses vértices, né, precisa passar, né, por um portal, um wormhole, aí um descontínuo, né? E nesse tetraedro, olha que coisa, ainda tem um quinto centro que não dá para se falar nada a respeito, né? Pensando assim,
Só para fazer um colapso da categoria, para não ficar no meramente espacial. O espaço é apenas um vértice de um tetraedro paradoxal, né? De tecnologias avançadas de navegação e vivência na realidade. Então, você está falando de um mercado aí para desenvolver. Exatamente. E ao mesmo tempo, né, assim como uma referência que nós podemos ter contra os ufólogos, né, que estudaram pessoas que têm contatos, né, diretos com esses coletivos extraterrestres, por exemplo, o Alien Mind do George Lobono. O George Lobono é um cara que tem contatos telepáticos com um monte de extraterrestres, vários níveis, né? Isso que nós estamos falando do hiperespaço, qualquer ET de 2 anos de idade desperta sua mercaba e está vivendo nisso, que é o jeito xamânico. Se você quer conhecer o universo, não é para a gente se fragmentar e espalhar. Vamos trazer o universo dentro da gente usando o hiperespaço, fazendo um colapso de realidade, como informações, né, fractais de uma forma superluminal. Que toda vivência de imersão xamânica dá nisso. O que aconteceu? Né? Não dá para explicar. Né? Não dá para explicar. Mas todos os programas estão presentes. Né? E a prova dos 9, evidentemente, é vida. Né? Precisa ver se realmente o cara faz, né, o que ele está falando que faz. Né? Isso é tão raro. É? É tão raro isso, né? É tão raro. Mas a gente quer. Impossível. Né? Pois é, mas forma autêntica. Eu quero ver a feijoada do xamã, eu vou comer e vou ver se dá barato. Né? Sim, senão eu não quero... exatamente. Menos do que isso, a pessoa tem que ser muito burra, né? Para ficar comprando teorias, esqueminhas que não servem para nada. Né? Mas as pessoas só ficam comprando isso. Pois é, mas essa. Sim. Esse é o nível do filósofo charlatão na escala rica, né? Sim, né? Sim. É um nível muito baixo de consciência. Estava dizendo, precisa estudar. Precisa. O problema é onde? Olha, com que guia, com que direção? Eu de pequeno tenho uma filosofia de vida assim, que nada que não seja tudo é suficiente. Então não dá para a gente dizer que, não, isso não. Por que isso não? Vamos ver assim, para a gente ter algum critério, a gente tem que ir onde que está apertando o calo no momento. Se eu estou com um problema sexual, broxa, opa, vamos resolver o que está dentro da cueca. Não foi? O cara, não sei o que, porque... Pô, mas você tem que... O que está acontecendo? Sim, aí, né? Mas o problema é que as pessoas elas não têm noção de que elas têm problema. O grau da inconsciência é esse. Ela não tem noção de que ela não tem noção. E fica só na forma de sintomas neuróticos, né? Que a gente acaba vendo a pessoa na interação que ela tem com os outros, né? Porque quem tem olho treinado é evidente. Né? Sim, mas quem está nos ouvindo já está entrando em pânico aqui. Porque essa pessoa que ela fala assim, agora, eu não sei